Com a eleição nesta quarta-feira dos novos presidentes da Câmara e do Senado, o Brasil parece ter superado a fase mais difícil do golpismo. O mesmo, porém, não acontece na Argentina, onde um novo surto da criminalização da política, e aí leia-se Lava Jato argentino, ameaça as eleições deste ano. Já no Peru, a situação é muito mais grave, porque o país parece entrar numa fase muito parecida com a guerra civil. A gente vai tentar explicar essa situação neste vídeo. Se não der, a gente deixa para um próximo episódio. Vamos tentar explicar esta situação brasileira, que é a do golpismo, que não começou no dia 8 de janeiro, é bom que a gente tenha isso em mente, né? Bem claro, né? Mas começou nas manifestações de 2013, ali para começar a derrubar a então presidente constitucional Dilma Rousseff. Depois houve o impeachment, né, que é confundido com um golpe, muito bem confundido, porque ali foi tudo muito planejado, inclusive a partir do exterior. E aí sobe o Temer, e o Temer muda completamente a política nacionalista de defesa de nossas riquezas e aplica justamente ali toda a força do neoliberalismo, ou seja, privatizações selvagens, desmantelamento da Petrobras e do pré-sal. E aí houve a prisão do Lula, a eleição do Bolsonaro, depois a derrota do Bolsonaro. E em seguida, sim, aquela manifestação, aquela depredação do dia 8 de janeiro dos três poderes da República, o Supremo Tribunal Federal, que hoje parece ali completamente reconstruído, um mês depois do incidente, o Planalto, o Palácio do Planalto e o Congresso. O Congresso que nesta quarta-feira elegeu seus novos presidentes e novos membros das mesas diretoras respectivas. Havia ali a possibilidade de uma reação bolsonarista, mas parece que foi sufocada. Vejamos aqui o que diz esse material da Folha de São Paulo. Não é? Folha. Pacheco, o novo presidente do Senado, que estava ali ameaçado pela candidatura do bolsonarista Marinho, não é? Pacheco usa discurso da vitória para defender combate a golpismo bolsonarista. Discurso de ódio mentiroso e golpista deve ser desmentido e combatido, diz um novo presidente. Já na Câmara dos Deputados, o deputado Arthur Lira, que veio inclusive ali, não propriamente do bolsonarismo, mas do Centrão, e que se aliou ao Lula desde, não é, a proclamação dos resultados da eleição, o Arthur Lira teve uma expressiva votação, talvez a maior de todas as que houve para a presidência da Câmara. Então, o que ele diz? Reeleito presidente da Câmara, Arthur Lira faz críticas à Lava Jato e também repudia os atos golpistas no país. Jamais haverá um Brasil sem eleições livres e representantes escolhidos pelo voto popular, disse o deputado. Ele ainda destacou a votação recorde que recebeu de 464 votos e fez críticas à antiga Lava Jato. Sem citar nominalmente a operação, Lira defendeu que todos os setores da sociedade façam uma autocrítica pela criminalização da política, iniciada há quase 10 anos. A primeira fase da Lava Jato aconteceu em 2014. O presidente reeleito criticou os atos golpistas do dia 8 de janeiro, quando apoiadores de Jair Bolsonaro invadiram o Congresso, o Planalto e o Supremo Tribunal Federal.
No Brasil, nenhum regime político irá prosperar fora da democracia. Bom, essa é a situação brasileira. E a gente tem sempre que lembrar a situação de nossos vizinhos, principalmente aqui da Argentina, não é? A Argentina que também vai realizar eleições este ano, mas já começa com a criminalização da política, que é a versão lavajatista daquele país vizinho. E essa criminalização envolve principalmente a Suprema Corte, que ao contrário da aqui no Brasil, né, o Supremo Tribunal Federal, se imiscuiu com a mídia golpista de lá e está fazendo uma verdadeira mutirão para enfraquecer o governo do atual presidente e principalmente perseguir a vice-presidenta. Realmente hostigar a vice-presidenta com aqueles processos super rápidos, não é? Que levou o Lula para a prisão e a Dilma para o ostracismo político. Então, aí já começaram com a proscrição, não a proscrição, a decretação da prisão da senadora, que não é senadora, ela é vice-presidente do Senado, porque ela é presidente do Senado porque tem o cargo de vice-presidente da República, que é uma prerrogativa que lhe dá a Constituição. Então, a Cristina foi realmente condenada à prisão, mas como tem, ainda pode recorrer e tem imunidade por causa de seu cargo, mas continua ali naquela pressão violenta que dá não só dos tribunais, e chefiados principalmente pela Suprema Corte. E por causa disso, o Congresso instituiu um processo para condenar aqueles atos da Suprema Corte e também chamar um por um dos ministros da Suprema Corte, que são apenas 5 ministros, ao contrário do que aqui no Brasil. Só que esses ministros são funcionários ou ex-funcionários do Clarim, que é a maior potência comunicacional daquele país. Agora veja em que situação ficam os candidatos. A Cristina, que é potencial candidata à presidência da República e tem a mesma avalanche de votos que o Lula, ela ali se encontra ameaçada de não poder concorrer. De qualquer maneira, a gente sabe como essas coisas acontecem, né? O Lula também foi impedido de concorrer e acabou concorrendo e vencendo a eleição. Agora, muito pior do que na Argentina é a situação lá no Peru. A gente sabe que o Peru também elegeu um presidente popular, um presidente nacionalista, e por isso foi derrubado pelo Congresso, né? Naquele típico golpe parlamentar que se chama democrático. Mas que de democrático não tem nada, porque desde o primeiro dia que esse homem começou a governar, o Congresso disparou, não é, uma série de críticas e de armadilhas para aquele presidente, porque lá a gente sabe que o Congresso tem muito poder, por reger lá um sistema parlamentar, meio presidencialista. Então, o Congresso pode exigir, por exemplo, a demissão de ministros, e foi isso que aconteceu. Cada dia o Congresso exigia a renúncia ou a demissão de um ministro. E acabou ocorrendo que já no final do período, não foi propriamente do período, que eram de 5 anos, ele ficou apenas 1 ano e 2 meses no cargo, mas teve de afastar e nomear 80 ministros. Veja a que ponto chegou essa situação. Mas aí a pressão foi tanta que o presidente, se julgando ali fatalmente condenado a um golpe parlamentar, ele reagiu, mas reagiu de uma maneira inábil ao decretar o recesso do Congresso Nacional e a constituição de um estado de exceção. Ele não tinha força para isso e acabou preso,
acabou preso, inclusive pela sua própria guarda, a sua própria guarda presidencial ali do palácio, quando ele se encaminhava para a Embaixada do México. Posteriormente, o governo de direita expulsou o embaixador mexicano e instituiu um governo neoliberal daqueles mais atrozes e com fundo militarista. Mas só que o governo, aliás, o presidente, ex-presidente no caso, hoje trancafiado, com prisão preventiva decretada, ele tem um poder imenso no país. E houve uma reação popular que dura desde aquele dia que ele foi deposto, no dia 7 de dezembro, até hoje, com consequências terríveis para o país, que se encontra ameaçado, inclusive de fome, porque começam a faltar combustíveis, gás de cozinha e o turismo de que vivia muito bem um país com aquele complexo ali de Machu Picchu, que acabou sendo fechado, está fechado há quase um mês. E a população, inclusive, sofrendo por causa daquilo, porque muitos funcionários são gente do povo que trabalha ali, e principalmente naquela gente humilde que serve de ambulantes. Só para dar uma noção do que está acontecendo naquele país, eu peguei uma reportagem de uma televisão britânica, a Channel 4, ou Canal 4. Veja a perspectiva que eles têm lá na Inglaterra da situação no Peru. Local people have taken control of the mountain roads. They are supporters of the deposed president, Pedro Castillo, who was arrested in December after trying to dissolve Congress and rule by decree. Nuestros hospitales abandonados. Aí ele explica que o Castillo está sendo apoiado por esses manifestantes aqui, que nesta sequência a gente vai ver em que situação estava aquele povo, principalmente do interior. E é justamente aquele povo que é mais ligado ao Castillo e que está fazendo a pressão sobre as elites de Lima, a capital. Nuestra educación abandonado, todo está abandonado. Most here are poor, indigenous farmers and miners. Então, quem é esse pessoal? São fazendeiros pobres, indígenas e mineiros que trabalham nas terras ricas em recursos do sul do Peru. Rich land, but see little in return. Mas que trabalham muito, há mais de 200 anos, e estão ali injustiçados. Hemos sido relegados por más de 200 años. Nunca hemos tenido una distribución equitativa de nuestros recursos. Castillo, a left-wing former union leader, promised to change all of that. Então o Castillo prometeu mudar tudo. Realmente ele tentou, mas não conseguiu, justamente por causa da crise política desfechada pelo Congresso golpista. E golpista sim, porque até hoje o Congresso se recusa inclusive a antecipar as eleições, porque não quer perder 2 anos de mandato. A própria vice-presidente que aderiu ao golpe e ficou contra o Castillo, a vice-presidenta e a atual presidenta, Dina Boluarte, ela quer agora antecipar as eleições para outubro ou dezembro, mas só que o Congresso não quer e fica ali inventando manobrando para se eternizar, ou melhor, para continuar até pelo menos o final do mandato, que seria em 2026. Mas será que esses congressistas terão poder para ficar nesse posto, com toda essa balbúrdia, com toda essa convulsão social que enfrenta o Peru? These protesters believe he was overthrown by a corrupt political elite in the capital Lima, who have never done anything to help them. ¡Viene el ejército! ¡Tenemos que pararnos con todos nuestros hijos para seguir defendiendo nuestro pueblo, nuestra
Violent protests have spread across Peru since Castillo's removal. Clashes with police have led to more than 50 deaths and hundreds injured.